Olá, meu irmão, a paz esteja contigo. Eu quero te convidar a ter paciência, a assistir esse vídeo todo. Aqui eu quero apresentar o que é ser igreja, o Somos Igreja, esse movimento que nós iniciaremos aqui no WhatsApp, mas que eu quero ampliar para encontros presenciais e muitas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Então, se faz sentido para você, assista esse vídeo e entenda esse movimento, para que você possa fazer parte ou entender que ainda não é o seu tempo. Mas, querido, vamos sair do mundo bunny. Um mundo que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Por quê? Porque cada um tem uma verdade. Então, nós precisamos nos unir em um só modo de pensar e em um só propósito, diz Paulo. Por isso, querido, acalma o coração e assiste até o final. Meu irmão, o que é o movimento Somos Igreja? Em 2018, 2019, eu e a Jennifer sentimos de trazer as pessoas para dentro da nossa casa, para a gente ter um tempo ali de louvor, de conversa na mesa, de compartilhamento da palavra. E é interessante que Deus colocou algo no nosso coração e que a gente não estava nem um pouco preparado para fazer. E eu vou ser sincero, foi muito difícil, porque o inimigo se levantou contra um propósito. Por quê? Porque nós estávamos preparados. Só que Deus é assim, Ele não te dá uma visão ou um propósito quando você está preparado. Ele te molda. Mas olha para você ver, depois de vários anos, a gente começou um GC da Igreja CIA aqui dentro da nossa casa. E nós começamos e o nome foi Somos Igreja. E o mesmo folder que eu usei lá em 2018, quando estávamos apartados de qualquer tipo de instituição. Nós nos desligamos da instituição que nós estávamos, porque há uns 2, 3 anos nós viemos lutando contra algumas incompatibilidades do Evangelho de Cristo, aquela verdadeira essência da sã doutrina, para doutrinas humanas, para métodos, estruturas humanas. E, meu irmão, eu não estou aqui querendo colocar ninguém contra instituições, contra a igreja, mas a gente precisa compreender esse movimento. E Deus tem colocado coisas muito profundas no nosso coração. E ser igreja é muito mais do que ir em uma instituição, em um imóvel. Porque isso tem CNPJ, isso tem dono e não é o nosso Pai. Porque se fosse do nosso Pai, o acesso é completo para todos. Então nós precisamos de estrutura, nós precisamos de organização, mas nós precisamos de relação. Tudo isso, toda instituição, ela deve o quê? Se submeter e ser criada e organizada em prol da verdadeira igreja, que somos nós. Então eu te convido a ler Efésios 2, 18, 19, 20, ler até o final. Então nós vemos ali que o próprio Paulo nos mostra que a pedra angular é Cristo, que a fundação da estrutura são os apóstolos, a sã doutrina, aqueles que caminharam com Jesus Cristo. E nós somos a construção, nós estamos sendo construídos e somos a morada de Deus através do seu Santo Espírito. Então, quando nós olhamos isso, uau, parece meio incoerente às vezes o que a gente vive. E eu creio, Cristo não morreu na cruz várias vezes para que as pessoas compreendessem aquilo que era o seu chamado. Ele foi para a mesa. Ele morreu uma vez e poucas pessoas entenderam. Eu creio que João tinha uma visão, mas não tinha entendido, mas ele esteve ali, ele se manteve. Mas todos os outros correram, todos os outros se afastaram. Por quê? Porque eles esperavam um Salvador que salvasse-os do Império Romano. Então, será que nós estamos esperando um Salvador que nos salve dessa vida física, do nosso futuro? Ou nós entendemos que esse grande Salvador, o nosso Mestre, ele veio e nos justificou para o eterno, para aquilo que é muito além do que é o aparente visível, muito além do que é as perspectivas, expectativas, necessidades e direito, muito além das nossas circunstâncias. Por isso que Cristo, é interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não enganou ninguém. Ele veio e falou, vocês terão aflições, terão tribulações, terão dificuldades, mas tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. Né? A esperança não é uma esperança para o futuro, é uma esperança eterna. E esse eterno, ele se faz morada agora, no nosso presente. Porque o céu não é um lugar para onde nós vamos, é um lugar para onde voltaremos. E é interessante que nós pensamos em céu, nós pensamos em um ambiente fora do planeta e um lugar onde Deus habita. Mas Deus, ele veio e esteve conosco onde a gente habita. E o propósito final é que a Nova Jerusalém, novamente, ela venha, a morada de Deus venha habitar na terra. Conosco, entende? Então o nosso destino é a terra, é onde estamos, é novos céus e novas terras. Mas Jorge, por que você está falando tudo isso? Meu irmão, porque o Evangelho de Cristo ele é relacional. E eu vou colocar alguns slides aí para vocês ir compreendendo visualmente do que é o movimento Somos Igrejas. Amar a Deus e ao próximo. Meu irmão, o Senhor Jesus ele diz, você quer ver o Pai? Veja o Filho. Veja o visível do invisível. Meu irmão, quem hoje é o Filho visível do Pai invisível?
Somos nós. Nós estamos aqui representando o nosso Pai. A partir do momento que nascemos uma nova criatura, que é uma nova criação, irmãos, nós vamos sendo amadurecidos, cada um em um momento. Eu nasci em 86, teve pessoas que nasceram em 91. Então, quer dizer, eu amadureci mais rápido porque nasci antes. Eu só entrei no trem do Evangelho antes, mas alguns entraram antes que eu. Só que a maturidade, ela não tem a ver com a idade. Ela tem a ver com cultura, ela tem a ver com entendimento e transformação da própria mente, a metanoia que Paulo fala. Então, meus irmãos, o amar a Deus, eu não posso amar aquilo que é invisível se eu não consigo amar o visível. Então, a forma de amar a Deus é amar os irmãos, é estar junto com os irmãos, se unindo, cooperando um ao outro em prol de um propósito, um só pensamento, que é a vontade do nosso Pai. Então, meu irmão, nós vamos mudar essa chave. Nós não temos um culto a fazer a Deus, nós temos o quê? Uma relação a ser vivida com Deus através da nossa família. O fundamento é uma pessoa. Jesus é o verdadeiro fundamento. Ele desejou estar com os imperfeitos. O Evangelho é participação na vida. Irmão, você já percebeu que parece que para a gente viver o Evangelho de Cristo ou estar em uma instituição e fazer parte daquilo, a gente precisa mudar os nossos comportamentos? Meu irmão, Jesus Cristo não veio para modular comportamento, ele veio para transformar quem somos internamente. Mas quando a gente diz que para a pessoa fazer parte de nós, ele precisa ter alguns estereótipos, nós estamos voltando à lei. É o esforço humano. O nosso esforço como igreja é ser relacional, é estar na mesa, é compartilhar a grandeza do Evangelho de Cristo. E aí a pessoa vai sendo transformada por quem? Pelo Espírito que habita em nós. Porque o Espírito adentrando ao coração dessa pessoa, ele mesmo vai se constrangendo daqueles caminhos ou daqueles pecados que ele está acostumado a tomar, mas ali o Espírito Santo o constrange. Então é um movimento natural de amadurecimento. Eu não posso chegar numa criancinha de 1 ano e querer fazer ele comer uma feijoada, entende? Mas vendo nós comer feijoada, quando ele for amadurecer, ele fala assim, nossa, isso tem substância, eu quero comer isso também. Entende? Então assim, nós não modulamos o nosso evangelho nas fases que as pessoas estão, mas ela vai se alimentando daquilo na medida em que ela vai sendo preparada pelo Espírito. E é interessante que o amadurecimento espiritual, ele pode ser em um dia, em um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Isso é com Deus, não é conosco. Então nós não podemos andar na superficialidade e na mediocridade do evangelho e das grandezas que Deus nos deu através da sua palavra para que seja modulado no raso. Então o que nós vemos hoje é um evangelho frágil, é modulado para as pessoas que estão chegando. Mas na verdade, as pessoas que estão chegando, ela vai caminhar com a gente, para aprender com a gente. Então nós precisamos nos fortalecer na fé. Então é o que Paulo fala, eu quero estar aí com vocês, para que nós nos fortaleçamos na fé. Então é uma troca mútua. Então a minha fé, com a sua fé, se torna o quê? A igreja, crendo cada vez mais no evangelho e naquilo que Cristo profetizou que aconteceria. A história está escrita, mas seremos nós aqueles que vamos construir o caminho para isso, porque o caminho é Cristo, mas nós fomos condicionados ao quê? A uma obra. Por isso que Cristo fala, eu os vocacionei para cumprimento de uma obra, que é a obra do Pai. Então, meus irmãos, é isso que é Somos Igreja. Eu quero viver isso na experiência real. Não existe igreja primitiva e não existe igreja contemporânea. Existe uma igreja só, que cada uma vai vivendo e modulando de acordo com a cultura do seu tempo. Mas as estruturas, os princípios e a sã doutrina é uma só. Entende, irmão? Que aquilo que não é sã, ela é desequilibrada. Aquilo que não tem sanidade, ela é maluca, ela perde os princípios da razão. E eu vejo isso nas instituições, meu irmão. Você está vendo cada vez mais escândalos, cada vez mais pessoas se desligando. É como se fosse assim, expulso ou colocado bem de canto até a pessoa não aguentar mais e sair. Por quê, irmão? A instituição fala que Deus está peneirando. Quer dizer que aqueles que saem não têm Cristo? Aqueles que saem não fazem parte do corpo de Cristo? A instituição não tem esse poder, meu irmão. Por isso que eu não luto contra pessoas, mas eu quero realmente, irmão, ser uma voz para esses tempos, que Deus tem me chamado, entregado realmente revelações para que a gente viva esse evangelho relacional e que as instituições entendam, ou ela se submete à igreja, para que a igreja também se submeta às lideranças, ou ela está fazendo um trabalho inverso. Para pensar, o que Jesus realmente trouxe para nós? Ele adentrou ao templo e falou, opa, aqui agora é a minha igreja? Não. Ele foi para a relação. Templo, culto, altar e sacrifício são 3 coisas que fisicamente faz parte da lei e não da graça. Meu irmão, nós somos o templo. O culto é a mesa, é o compartilhar, é eu me entregar, colocar a minha própria vida em favor de vocês e vocês de mim.
Interessante que o altar é o nosso coração. Por isso que o Senhor fala, chegará um momento que me adorarão em espírito e em verdade, não vai ser num monte, não vai ser no outro. Meu irmão, por isso que não é uma instituição, a igreja não é aquele templo. A igreja faz parte daqueles que lá dentro estão. Os irmãos relacionando. Nós vamos para dentro de uma instituição para cultuar a Deus, mas nós não vivemos uma relação com o Pai. Porque o Pai quer sentar na mesa. Faz parte. Mas um Deus, ele precisa ser cultuado, ele tem que ser adorado e a gente precisa se modular a ele para que as bênçãos nos alcancem ou as desgraças não nos atinjam. Mas nós estamos falando de um Pai, meu irmão. Em tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito. Então, às vezes, as circunstâncias ruins te amadurecem de uma forma que jamais as boas iriam. Por isso, meu querido, eu quero te dizer, isso é ser igreja. Nós queremos fazer encontros presenciais, online, queremos entregar mensagens para você de amadurecimento espiritual, aprofundar nas escrituras e nas revelações que Deus tem nos dado. São coisas tão profundas. Nós temos 4 livros para lançar. 2 já estão prontos e até o irmão Carlos está aqui, que é o editor dos nossos livros. 2 livros já estão praticamente prontos. Um já está para lançar, o outro só falta o prefácio. E tem mais 2. O 4º, irmão, é uma revelação tão profunda que Deus preparou e guardou para esse tempo. Por isso que eu chamo você. Sim, para ser um transgressor, não como um delinquente, mas um transgressor daquilo que está estabelecido, mas não representa a verdadeira igreja. Aquilo que está cegando as pessoas, aquilo que o inimigo já inseriu dentro das instituições, aprisionando a igreja de Cristo. Interessante, irmão, você pode ou não acreditar em mim. Aqui nós temos irmãos da Igreja Católica Romana, nós temos irmãos que estão desigrejados, como o mundo fala, e temos irmãos que estão na igreja evangélica. Não tem nada a ver com instituição, meu irmão. A igreja somos nós, aqueles que vivem e creem em Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Você não precisa da bênção de um padre, na bênção de um pastor, você precisa da unidade de Cristo, se submetendo uns aos outros. Por quê, meu irmão? Porque a palavra fala que a partir de Cristo nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Por isso eu te chamo para tomar posse dessa identidade, que são as suas vocações. Entenda, filho de Deus não é identidade, isso é filiação. Deus foi tão maravilhoso, e isso foi tanto da sua vontade, que nós não somos filhos de Deus na natureza. Sabe por quê? Porque a nossa natureza foi quebrada. Mas através de Cristo fomos justificados e nós fomos adotados. Meu irmão, só adota uma criança, uma pessoa, aquele que realmente deseja, aquele que realmente quer. Ser pai naturalmente, às vezes foi uma escapulida, foi um erro, uma falha, e isso gera transtornos e gera dificuldade na vida toda da pessoa. Mas se tem uma coisa que é nobre, é a adoção. Porque ela vem do desejo do coração e se entregar para o outro. E foi isso que Deus fez por nós. Então eu te chamo para quebrar alguns sofismas. Aqui nós trataremos de coisas profundas, irmãos. E se você ama demais, idolatra uma instituição, seja ela a católica romana ou a igreja evangélica, placa que for, irmão, eu sinto te dizer, aqui não é o seu lugar. Por isso eu já estou deixando bem explícito qual é o nosso propósito. Nunca seremos contra ninguém, mas nós nos levantaremos como os transgressores daquilo que não é a verdade de Cristo. Jorge, a verdade está em você? Não, a verdade está em Cristo, irmão. Por isso eu me submeto a cada um de vocês, para que a gente aprenda junto, para que a gente aprofunde junto esse verdadeiro evangelho, que nos leva à mesa, nos leva à relação, independente do ambiente físico que nós estejamos. Permaneça onde você está, na sua instituição, mas seja uma semente lá. Uma semente de vida, seja uma semente que tira os olhos do ativismo e coloca os olhos nas relações, na misericórdia, no amor, no acolhimento e no discipulado. Porque, meu irmão, se Cristo nos falou, ide fazer discípulos, você acredita mesmo que a gente faz discípulo num domingo, numa multidão de pessoas? Nós precisamos viver relação, meu irmão. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho. E eu não sou perfeito, você não é. Nós já saímos da premissa que eu posso falhar com você e você comigo, mas como somos filhos do mesmo Pai, de Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho e fez tudo o que fez por nós, nós já sabemos que iremos perdoar. Então, se tem alguém para você trair, para você falar mal, irmão, fale de mim. Porque você pode ter certeza que você vai estar pisando num ambiente saudável que vai poder te mostrar em amor e sem julgamento e sem crítica a sua falha, assim como eu também na sua vida. Então, que nós possamos ir para esse lugar de amadurecimento, de quebra do orgulho, de quebra do ego e da soberba, que nós possamos entregar sem pudor, sem medo, mas sabendo que a gente pode ser corrigido e está tudo bem, é isso que eu quero. Meu irmão, por isso eu te convido a fazer parte do Somos Igreja. Entregar seu coração e nós entregaremos o nosso, para que a gente possa entender o movimento do fim.
dos tempos, para a volta de Cristo. Isso é real, está acontecendo. E todo o sistema está cooperando para a vinda do homem da iniquidade. E nós trataremos disso também, para poder alertar e direcionar vocês ao que fazer, como se precaver. Então, meu irmão, se faz sentido para você tudo isso, continue conosco. Aqui nós queremos destruir a ideia de ativismo. Nós queremos que a nossa identidade seja revelada. Nós pensamos numa comunidade curadora, uma comunidade onde as nossas dores sejam expostas sem medo, sabe? Ser um livro aberto, onde a gente possa realmente ser frágil, mostrar a nossa verdade, a nossa força, mas que a minha riqueza supra a sua pobreza e a sua riqueza supra a minha pobreza. Esse é o lugar Somos Igreja. E, meu irmão, novamente, todo o propósito é para que a gente amadureça e alcance a sabedoria do Pai. E essa é uma revelação de uma palavra que eu entregarei depois para vocês. Formar Cristo em nós é crescer em sabedoria, assim como o menino Jesus Cristo cresceu em sabedoria. E isso só se vive na unidade do corpo de Cristo. Que você se submeta a mim e eu me submeta a você, para que juntos cresçamos em fé, em esperança e cumpramos o propósito do Pai, estabelecido antes do fundamento da terra. Se você conhecer alguém que isso faz sentido ou pode fazer sentido para a vida dela, convide ela para estar conosco. Não tem a ver com quantidade de pessoas, entende? Mas sim com que as nossas sementes sejam lançadas e ampliadas para aqueles que realmente estão vivendo uma fase, entendem e querem algo a mais, mas não conseguem enxergar isso hoje na vivência religiosa. Mas, meu irmão, entenda, aqui não tem a ver com resultado, não tem a ver com quantidade de pessoas. Onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Tem a ver com o reino estabelecido e não com um trabalho a ser feito. Tá bom, meu querido? Que nós façamos o trabalho do nosso Pai, mas jamais nos submetamos a um serviço escravo, um serviço onde a gente acredita que o nosso reconhecimento e identidade está no que fazemos e não naquilo que somos. Um forte abraço e para quem faz sentido, continue nesse grupo. Vamos comungar e vamos viver a igreja, o Cristo vivo, estruturado dentro de nós. Um abraço, até mais, tchau, tchau.